Queridos irmãos, muito boa tarde, que Jesus nos abençoe, que seja este um início de semana maravilhoso no Evangelho no Cristo, no amor e na caridade. Faremos a leitura de abertura desta tarde doutrinária com o texto do livro Pão Nosso, é o capítulo 36, intitula-se Até o Fim, um texto do Espírito Emmanuel. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus, em Mateus 24, 13. Aqui não vemos Jesus referir-se a um fim que simbolize término, e sim a finalidade, ao alvo, ao objetivo. O Evangelho será pregado aos povos para que as criaturas compreendam e alcancem os fins superiores da vida. Eis porque apenas conseguem quebrar o casulo da condição de animalidade aqueles espíritos encarnados que sabem perseverar. Quando o Mestre louvou a persistência, evidenciava a tarefa árdua dos que procuram as excelências do caminho espiritual. É necessário apagar as falsas noções de favores gratuitos da divindade. Ninguém se furtará impune à percentagem de esforço que lhe cabe na obra de aperfeiçoamento próprio. As portas do céu permanecem abertas, nunca foram cerradas. Todavia, para que o homem se eleve até lá, precisa asas de amor e sabedoria. Para isso, concede o Supremo Senhor extensa cópia do material de misericórdia a todas as criaturas, conferindo, entretanto, a cada um o dever de talhá-las. Semelhante tarefa, porém, demanda enorme esforço a fim de concluí-la. Recruta-se a contribuição dos dias e das existências. Muita gente se desanima e prefere estacionar séculos a fio nos labirintos da inferioridade. Todavia, os bons trabalhadores sabem perseverar até atingirem as finalidades divinas do caminho terrestre, continuando em trajetória sublime para a perfeição. Então, amados, após esta leitura reflexiva sobre a perseverança, no caminho até alcançarmos o objetivo principal da nossa existência, amar e servir, que nós possamos então estar receptivos às palavras, às reflexões a serem feitas logo em seguida. Para tanto, faremos a nossa prece de abertura. Querido Mestre Jesus, em Teu nome, em Tua amável companhia, com a Tua permissão, na presença dos bons irmãos espirituais, rogamos que este momento doutrinário possa ser de fortalecimento para cada um de nós, encarnados e desencarnados, que nos encontramos buscando os caminhos para o nosso fortalecimento, a nossa paz e a nossa fé. Queremos rogar, Senhor, que o Teu Evangelho, que a Tua sabedoria divina, calcada no amor, possa estar presente no estudo, nosso querido irmão palestrante, que esses conhecimentos, que esses sentimentos que emanam de Ti, do Teu Evangelho, possam alcançar os nossos corações, auxiliando-nos nas nossas ações diárias e na nossa transformação necessária. Com a Tua permissão, querido Jesus, então, iniciamos a doutrinária desta tarde. Que assim seja. Boa tarde, meus amigos, meus companheiros de jornada. É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez, apesar de não estarmos fisicamente, mas nós hoje vamos falar um pouco sobre o esforço evolutivo. O nosso objetivo é promover a conscientização de que todos somos seres espirituais, criados por Deus e submetidos à lei do progresso, desconstruindo o conceito materialista de que a vida começa no berço
e acaba no túmulo, né? A missão do Espiritismo é iluminar consciências, ensinar o indivíduo a encontrar harmonia interior, uma melhor forma de viver. E tudo isso vai nos dar embasamento para o nosso progresso. Então, afinal, nós estamos cheios de caminhos pedregosos, emburacados, e o Espiritismo nos abre um novo mundo, uma nova realidade, dando-nos novas experiências e valores mais consistentes. Deus nos cria simples e ignorantes. Por quê? Ele nos cria simples e ignorantes, para que tenhamos o mérito das conquistas, né? Pois nós fazemos uso da liberdade de escolher o caminho que queremos trilhar. Então, nós somos projetos de Deus. Todo projeto tem um objetivo. Eu dou um exemplo aqui. A gente quer construir uma casa. Então, quando fazemos o projeto de uma casa, o objetivo é que, ao final, tenhamos uma casa pronta e habitável. Mas o projeto de Deus para conosco não é que sejamos simples e ignorantes a vida toda. Não. Ele se importa com a sua criação. O projeto de Deus para conosco é de evolução, de crescimento. Ele quer que atingimos a condição de espíritos puros, inteligentes, amorosos, honestos, colaboradores da sua obra. Então, por causa desse objetivo, para essa grande família que ele criou, ele nos enviou Jesus com a missão de ser modelo e guia para a humanidade. Jesus trouxe em sua missão a implantação do amor como fonte de transformação da humanidade e nos ajudar na transformação de pessoas melhores rumo ao objetivo da evolução espiritual. Jesus Cristo, em sua mensagem de amor, ele elucida sobre a necessidade de reformar os nossos atos, a nossa maneira de enxergar a vida à luz do amor ao próximo. Então, ele dizia que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, ele elucida acerca da necessidade do homem se renovar, né? Vendo o mundo de outra forma e assim chegar ao reino de Deus, ou seja, a evolução de si mesmo. Então, a nossa evolução espiritual se faz através do crescimento intelectual e do crescimento moral. São dois aspectos que se completam, né? Se completam e que permitem ao espírito alcançar os planos mais elevados de espiritualidade. Então, a doutrina espírita, ela é alicerçada nos ensinamentos de Jesus. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, ele fala que ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, o mestre reforça o exposto acerca da realidade do mundo espiritual, demonstrando que a vida terrena é passageira e que a que viemos
para resgatar débitos, enfrentar desafios, para que possamos evoluir moralmente, intelectualmente e assim poder galgar vivências em mundos mais elevados que este, né? Que a gente possa ir se despojando dos nossos aspectos primitivos que ainda trazemos enraigados muito dentro de nós. Então, com Jesus nós aprendemos sobre o perdão, né? A prática do perdão. Certamente que é uma das lições mais importantes deixadas por Jesus. Foi fonte inesgotável, né? E nem sempre para nós perdoar fica fácil. Não é, minha gente? Nem sempre é fácil. Mas perdoar é um ato que exige coragem, né? É um dos atos mais passíveis de amor. E praticá-lo é uma grande oportunidade de engrandecer o espírito. Para perdoar, nós devemos procurar esquecer a parte negativa do passado e escolhermos nos lembrar dos momentos bons que já tivemos com a pessoa que queremos perdoar. E então, esqueceremos o resto. Então, perdoar é a decisão de não sofrer mais, de se curar. Jesus nos falou sobre a gratidão. A gente não para pensar, né? Quantas graças ocorreram e ocorrem todos os dias em nossas vidas, pela misericórdia de Deus, através dos bons amigos invisíveis, para que possamos seguir em frente com a nossa vida, né? Nós precisamos agradecer pela vida e refletir. Eu faço uma pergunta. Nós somos felizes? Nós somos seres predestinados à felicidade. Porque, meus irmãos, a ideia de céu e de inferno são estados de consciência, né? O céu ou o inferno está dentro da nossa própria consciência, né? A depender das nossas vivências, do que pensamos, do que fazemos, né? Os sentimentos de culpas e tudo mais. Aí estará o nosso céu ou o nosso inferno. Nós vivenciamos alegrias e dores, né? Nesse planeta de provas e expiações. Mas muitos cultivam a convicção de que a felicidade é ter uma vida tranquila, sem problemas. Mas o que seria da nossa existência sem os desafios? São eles que nos movem, que nos fazem levantar pela manhã e sair em busca do pão de cada dia. O excesso de tranquilidade, algumas vezes, pode nos paralisar, né? Nos tornar pessoas desinteressadas em aprender, em progredir. Então, as dificuldades têm função educativa e, se bem aproveitadas, tornam-se lições de valor incalculável. Então, como conseguiríamos desenvolver a compreensão sem a compreensão da dificuldade do outro? Os problemas facilitam a nós termos compreensão do outro. A expectativa de uma vida tranquila e sem problema nos levaria a uma vida aborrecida, sem valor. Então, por que tem tudo isso, gente? Por quê? Né? Porque somos ainda espíritos imperfeitos e aprontamos muito, né? Nós somos maledicentes, nós somos invejosos, fofoqueiros, orgulhosos, impacientes,
autoritários, nós machucamos o outro sem nos preocuparmos com o rastro de dor que estamos causando. Então, é por sermos preguiçosos que não atingimos ainda a tão sonhada perfeição com rapidez, e sim de forma lenta. Mas a bondade de Deus é infinita e nos dá várias oportunidades através das inúmeras reencarnações que Ele nos proporciona para atingirmos a perfeição. Então, a mudança para melhor é urgente, meus irmãos, mas compete a cada um de nós decidir a partir de quando e como se dará. Então, quanto mais o nosso desempenho, mais rápido alcançaremos a felicidade, né? Nós precisamos aprender urgente a amar, a perdoar. Sabemos o que fazer, mas não fazemos. Então, mas precisamos entender que tudo na vida tem consequências. Por isso, é primordial ter consciência dos próprios atos e pensar antes de fazer. Não fazer para depois pensar. Então, meus irmãos, nós temos que ter cuidado com as consequências dos nossos atos. Jesus disse: a cada um segundo as suas obras. Então, através das várias oportunidades que recebemos do Pai, nós vamos aprendendo. Por isso é que nós já temos algum sentimento bom dentro de nós, mas ainda temos muitas coisas ruins que precisam ser mudadas. E para isso é necessário passarmos por provas, né? A Terra é uma escola onde aprendemos, né? Aprendemos várias matérias, algumas nós vamos galgando a evolução até chegarmos ao estágio, né, de uma faculdade, de um doutorado, esse é um exemplo. Enquanto que outros, ele vai repetir o ano. Por quê? Porque não fez nenhum esforço, né? O espírito, quando se melhora, ele vai passar de uma ordem inferior para uma outra mais elevada, e assim sucessivamente. Então, ele pode permanecer estacionado na sua evolução, né? Porque muitas vezes a gente fala: eu sou uma pessoa boa porque eu não faço mal a ninguém, mas também não faz o bem. Então, quando a gente não pratica o bem, a gente estaciona, né? Porém, esse espírito jamais ele vai retroagir, porque as conquistas que ele já alcançou, ele não vai perder. Então, portanto, todos um dia vai se tornar espíritos perfeitos, mesmo que demoradamente, né? Pois sendo Deus justo e bom, misericordioso, ele não poderá banir eternamente seus filhos, né? Está sempre nos dando novas oportunidades. Então, a crença na existência de seres criados perfeitos e superiores não tem fundamento. Todos foram criados simples e ignorantes, né? Os seres que chamamos de anjos, né, que já são espíritos puros, que já galgaram a sua evolução, né, já percorreram os degraus da escala evolutiva.
os chamados, né, as pessoas costumam chamar demônio. Se o demônio existisse, ele seria obra de Deus. Mas Deus, sendo bom e justo, ele não teria criado seres destinados ao mal e a permanecerem eternamente. Então, na realidade, são espíritos que se demoraram na caminhada evolutiva, mantendo-se na imperfeição, cultivando ainda a crueldade, a brutalidade, a falta de perdão, a falta de amor, cultuando o egoísmo. Então, depois é inevitável para o espírito os fracassos, os traumas, as dores, as enfermidades, né? E aí vão em busca de uma saída, de uma luz, algo que possa tirar deles a tristeza, as feridas profundas da sua alma. Porque quando ele passa a ter consciência, né, da sua ignorância, dos atos praticados, então ele vai em busca desse lenitivo, né, e vai trazer paz e harmonia para a sua alma. Mas quando se libertarem de todas as suas imperfeições, não terá mais necessidade de nenhuma aprovação na vida corpórea, material. Nós ainda somos irresponsáveis, egoístas, né? Destruidores. Nós ainda somos crianças que estamos no estágio primário da escola, do mundo, né? Ainda somos vândalos, ainda arrasamos cidades, né? Destruímos vidas com bombas atômicas, destruímos templos, né? Não respeitamos a religião do outro, né? Destruímos bibliotecas, escolas, hospitais, instituições, florestas, rios, lagos, né? Aniquilamos jardins e a própria reserva de alimento para a humanidade. Então, a reencarnação é aceita como uma lei natural que favorece a evolução para o espírito. E em cada experiência corpórea, o espírito recebe oportunidade para reparar equívocos cometidos em existências anteriores, né? Para desenvolver novos aprendizados. Então, cada reencarnação é precedida de um planejamento para que o ser ele possa se desenvolver, e a necessidade de desenvolver aprendizado, né, dos ajustes espiritual que aquele ser precisa. Então, Jesus, ele foi assim, né, no nosso entender, ele teve a sua evolução em linha reta. Ele passou pela escola da vida em linha reta. Um exemplo, nós, né, podemos levar 10 anos em uma faculdade, aonde o normal seria a gente passar de 4 a 5 anos. Pois é, porque o nosso esforço ainda é muito pequeno. Mas através das reencarnações, nós aprendemos sempre matérias novas e também fazemos dependências, né? Nós temos matérias atrasadas para pagar de outras vidas que não conseguimos concluir. Exemplo, podemos achar
que nós temos matérias pendentes em relação à paciência, à tolerância, né? E para que eu possa pagar essa matéria, eu preciso passar por provas, né? Que são situações em que eu vou ser avaliada nesses sentimentos que necessito. Então ficamos pedindo a Deus, né? Muitas vezes a gente, oh Deus, me dê paciência que eu não tenho. Ele atende, mas não da forma que queremos. Ele vai nos colocar em situações onde precisamos exercitar a paciência. Nós podemos receber um marido, um filho cheio de vícios, né? De responsabilidades. Nós podemos ter um vizinho complicado que não nos dá paz, não nos dá sossego. É o parente difícil, é o colega de trabalho difícil, é o chefe carrasco, é o marido complicado. Então, tem uma história para cada um. Então, tem uma história que ela se chama A Loja de Deus. Não sei se vocês já conhecem, né? É bem interessante. Uma pessoa passou e viu uma placa na porta, A Loja de Deus. Então ele resolveu entrar pela curiosidade e saber o que é que vendia naquela loja. Ele entrou, ele foi atendido por um anjo. E esse anjo, ele perguntou: o que vocês vendem aqui? O anjo respondeu: virtudes, e não vendemos, é de graça. Aí ele fez: meu Deus, eu preciso de paciência, eu preciso de amor, eu preciso de fé, eu preciso de humildade, eu preciso de tolerância, eu preciso aprender a perdoar, eu preciso de coragem, eu preciso de felicidade, eu preciso de sucesso. Então, o anjo lhe entregou uns pacotinhos, né, pequenininho. Ele questionou: mas é só isso? E o anjo lhe respondeu: sim, aqui nós só damos as sementes que você precisa cultivá-las. Então, Deus nos dá as sementes para que possamos cultivá-las. E hoje nós estamos dando para vocês que estão nos ouvindo as sementes, né? As sementes para que possa ajudá-los na evolução. Mas para que eu aprenda a perdoar, é necessário que eu esteja ao lado de alguém que me magoe. E a gente não entende. Para que eu aprenda a ter paciência, eu preciso ter ao meu lado pessoas difíceis, né? Nós somos atraídos para os problemas que vão ajudar na nossa evolução. Os problemas, eles não chegam na nossa vida para nos derrotar, para nos afundar. Pode até nos abalar, mas a gente não pode desistir não, meus irmãos. Eles vêm para o nosso crescimento. Nós precisamos encontrar meios, né, de conseguir vencer as situações. E se eu não posso conseguir sozinho, eu posso buscar ajuda, né? Ajuda do familiar, do amigo, do parente, da casa religiosa que eu busco o meu crescimento. Então, se eu acredito que Deus é um Pai bom e justo, Ele jamais vai colocar obstáculos em minha vida para me derrotar. Não, meus irmãos. Hoje nós sabemos que Ele criou leis
que vai nos levar ao caminho da nossa evolução, da nossa felicidade. Muitas vezes, na nossa vida, é necessário o remédio amargo para nos curar. Então, assim age o Pai para conosco. Então, se eu ainda não tenho a capacidade de amar incondicionalmente, eu posso fazer algo menor. Eu posso dar um pouquinho do meu tempo para alguém que está precisando ser ouvido. Eu posso doar itens para uma cesta básica para ajudar pessoas carentes. Eu posso ajudar o meu irmão, o meu vizinho que está debilitado, desempregado. Então, eu posso ajudar o meu colega de trabalho. Eu posso visitar meu irmão, meu amigo, meu companheiro que está hospitalizado. Eu posso dar aulas gratuitas, de acordo com as minhas aptidões. Eu posso distribuir carinho, atenção para aqueles que me cercam. Eu posso fazer palestras para ajudar no processo evolutivo do outro. Então, é não manifestar o preconceito cruel sobre as pessoas que pegaram o coronavírus, É um outro exemplo que eu estou dando. Isso é um sinal de ignorância, de agressividade, de desrespeito, Principalmente que esse vírus, ele não faz distinção a ninguém. Isso é postura de desamor. São virtudes em formas de sementes para que cada vez que eu possa regá-la, E assim melhorar o meu estado evolutivo. Estaremos então nos primeiros degraus da ascensão espiritual, através das pequenas ações, dos pequenos atos que podemos praticar no nosso dia a dia. Então, a minha esperança é que tudo que estamos falando aqui hoje seja útil, para vocês, assim como será útil para mim. Então, pessoas que vivem com medo de tudo, que não querem assumir responsabilidades, está evoluindo? Não. Vida sem dificuldade não há crescimento. Vida sem esforço não há crescimento. Como estamos na escala evolutiva? Vamos nos perguntar? Nós já conseguimos não se irritar? Você já consegue não ser invejoso, Você não tem ciúmes das pessoas que convivem com você? Você já deseja o bem para todas as pessoas? Então, meus irmãos, os espíritos evoluídos já conseguem. Então, vamos ver como estamos na escala evolutiva. Então, só nos resta trabalhar, estudar e fazer o bem. Trabalhar com Cristo na construção de um mundo melhor. A Terra, assim como as criaturas, também está passando por mudanças e transformações. E o antídoto para nos proteger deste ambiente de medo, de incertezas, são as boas vibrações, É o trabalho assistencial que a gente vai construindo para que possamos nos fortalecer através do trabalho do bem, a transformação íntima e a caridade, somando ao cultivo dos bons pensamentos, nos fortalece de forma generalizada. Nós vamos trabalhar por um mundo
mais solidário. Todos os acontecimentos recentes que estamos vivenciando são trágicos, né? Mas uma das maiores tragédias do ser humano são as nossas fraquezas morais. São a indiferença diante do sofrimento do outro, né? Da fome, da violência contra a criança, contra a mulher, contra o idoso, da negligência contra o nosso planeta, contra a natureza. É o nosso egoísmo. Então, a Terra está sendo sacudida para que possamos despertar para o bem, para que tomemos consciência de nós mesmos, né? E do nosso grupo social como um todo, né? As doenças matam, o coronavírus mata, mas a fome tem matado muitos seres humanos. E nós precisamos aumentar a nossa consciência em relação aos bons sentimentos. É hora de mudar, é hora de trocar as tendências ruins, né? E a melhor maneira de saber como alguém se sente é ouvindo o que ela tem a falar. É procurar escutar, entender os sentimentos, as ações e os desejos do indivíduo. Assim ficará mais fácil a gente saber lidar com as emoções das pessoas ao nosso redor. Nós somos livres para escolher, porém uns retardam para obter a sua felicidade. Outros estão buscando acelerar mais, correr atrás dos seus prejuízos, né? Portanto, todo aquele que atrasa a sua evolução, ele só pode queixar-se apenas de si mesmo, né? Um exemplo, a gente costuma fazer um bolo, né? De um determinado jeito, mas ele sai solado. Então, enquanto eu não observo, né, as recomendações a seguir, a receita certinha, então eu tenho que rever o procedimento, porque a mudança ela só vai ocorrer quando você tomar consciência de como proceder, né? A atitude diferente para consigo mesmo é mudança de atitude no modo de pensar, de agir, de sentir, de fazer. É mudar o foco, é pensar na solução em vez de ficar só pensando no problema. Então, meus irmãos, pela evolução externa, o homem domina o ambiente que o cerca, mas é pela evolução interna que ele adquire virtudes, tais como a bondade, a paciência, a humildade, a tolerância, a sinceridade e a honestidade, sem as quais não encontraríamos os caminhos de paz, de entendimento que nos garante a alegria e nos ajuda na ascensão espiritual. O bem é tudo aquilo que nos traz paz. Cada existência é um passo que damos, a depender dos nossos esforços. Então, nessa encarnação, eu resolvo antecipar minha evolução intelectual. Aí eu parto do discernimento. É a parte do discernimento. Em outra, eu vou me esforçar para desenvolver a parte moral, que é a parte da sensibilidade, da fraternidade, do amor, né? E assim o espírito vai se aprimorando para que sua plenitude seja alcançada. E aquela história, eu posso me esforçar e fazer as duas coisas, né? A evolução intelectual e a evolução moral. Porém, nem sempre a gente consegue fazer as duas coisas juntas.
mas depende do esforço de cada uma. Então, é possível reconhecer em uma criança, né, a soma do progresso alcançado daquele ser. Então, basta a gente observar as tendências, as suas ideias. Existem crianças que se revelam boas, mesmo convivendo em um ambiente adverso. Apesar dos maus exemplos que recebem, né, enquanto outras convivem com bons exemplos e são viciosas, são cheias de más tendências, né? Elas refletem o resultado das suas conquistas. Se a educação é o acompanhamento familiar, se as pessoas não souberem detectar e modificar essas tendências desde cedo, né, essas características se desenvolverão livremente. Então, se as condições externas são importantes para o nosso bem-estar, as internas são muito mais. As condições externas são transitórias, elas sofrem mudanças, né? Quantas pessoas, em questões de segundos, elas podem ver as suas vidas, a sua felicidade destroçadas, né? Aqui se perde uma fortuna, ali se perde um familiar querido, e assim vai. A nossa âncora será a nossa condição interna. É a minha condição interna que vai me dar equilíbrio nos momentos difíceis. Porque se eu não tiver esse equilíbrio, né, essa condição interna, eu posso não suportar, eu posso não ter condições de dar continuidade, infelizmente. Então, por isso, a importância da gente buscar essas condições, esse suporte. Então, podemos perguntar quem somos. Nós somos seres temporariamente em um corpo físico no planeta Terra. O estado corpóreo é transitório. A nossa verdadeira natureza é espiritual e nunca morre. Mas o que estamos fazendo aqui? Estamos aqui nesse planeta porque nós somos ainda seres imperfeitos, endividados perante as leis de Deus, perante a nós mesmos e aos outros. Nós ainda somos doentes, insanos. Então, buscar a cura como? A cura, ela vai se dar através da reforma íntima, né? Mas antes é preciso fazer o diagnóstico. Quem sou eu? Mesmo na atualidade, não há pessoa mais desconhecida para nós do que nós mesmos. Então, é para piorar a nossa percepção a respeito da nossa pessoa, que é sempre deturpada, né? Nós imaginamos ser uma criatura que tem pouco a ver conosco. Então, o nosso diagnóstico é errado. Então, um diagnóstico errado, ele vai conduzir a um tratamento ineficiente. Nós temos dificuldades a serem transportados. Além das íntimas decorrentes da nossa própria evolução, nós temos a preguiça, né, de todos os tipos. Nós temos pouca maturidade psicológica ainda. Então, o sistema de educação da atualidade também busca muito a questão da competição, que leva à formação de múltiplas personalidades.
A vida de competição e seus valores egoístas que nos deixa sem tempo para olharmos para nós, né? Nós estamos sempre vigiando os outros, na ânsia de quê? De ultrapassá-los. Então, claro que muitas outras dificuldades a serem transpostas nos acompanham no dia a dia. Então, a reforma interior apenas começa, de fato, a se tornar eficiente quando alinhamos a nossa existência ao conhecimento de quem somos e a que cada um de nós veio. O objetivo do autoconhecimento é descobrirmos a nossa realidade essencial, os nossos pontos frágeis, emocionais, as nossas conquistas, os nossos valores, qualidades que requerem aprimoramento, hábitos infelizes, vícios que reclamam corrigendas. Então, é identificar o nosso lado sombra, né? São os comportamentos equivocados, ainda frutos do mau uso do nosso livre-arbítrio, né? Das paixões desgovernadas, a ira, a inveja, o ciúme, as variadas desarmonias psicoemocionais que procedem das imperfeições do espírito. Então, é não medir esforço e aprimoramento utilizando as ferramentas oferecidas pelo Mestre Jesus, a fazer e buscar, né, fazer brilhar o nosso lado luz que nós temos, meus irmãos. Nós não temos só sombra, nós também temos luz. Então, o ciumento, para curar-se, ele não abre mão de todo tipo de traição, até que ele entenda que ele não é dono de nada, nem de ninguém, além da sua própria vida e do seu destino. Enfim, para cada um dos nossos distúrbios de caráter, a vida possui um remédio específico. Então, sigamos a dica do Mestre Jesus. Vigiamos, oramos. Então, o nosso progresso nessa existência depende do meio em que fomos criados e educados também, pois as tendências do nosso espírito soma-se à influência do meio ambiente, em especial a família, né? A família que é a maior oficina no aprendizado da lei do amor. Portanto, família, cuidado. Cuidado com os filhos que estão colocando no mundo. Olhem o tamanho da responsabilidade. 1000 palavras não valem uma atitude. O exemplo, meu irmão, o exemplo longamente trabalhado é tudo. Então, a cura não será milagrosa, não será da noite para o dia. As recaídas vão existir, né? Vai ser inevitáveis. Então, nós somos seres ainda com pouca consciência a respeito de quem somos e do que fazemos aqui. Então, o que fazer? Recomeçar, recomeçar e recomeçar. Que possamos nos esforçar para realizarmos os menores, né? As pequeninas ações no bem. E assim, cada vez menos, possamos nos despojar dos sentimentos inferiores que ainda trazemos. Que tenhamos cada vez menos ausência de ódio que provoca guerra, né? Menos ausência de orgulho que favorece a prepotência, ausência de ciúme, né?
E ciúme não é amor, ciúme é possessão, ciúme é tortura, é torturar a alma do outro e faz mal para todos. E tenhamos a ausência da inveja, que estimula a discórdia, né? A ausência da ambição, que muitas vezes abre caminho para a loucura. Plante amor, plante a paz, que a vida vai trazer de volta essa colheita de paz e de amor, como dizia Chico Xavier. Então, meus irmãos, sem esforço da nossa parte, jamais atingiremos o alto da montanha. Não desanime. Ninguém pode nem deve desanimar no meio da estrada. Precisamos seguir em frente, porque os horizontes se tornarão amplos e maravilhosos à medida que a gente vai subindo. Mas não se iluda, pois só atinge o cume da montanha se estiver decidido a enfrentar, né, o esforço da caminhada. Então, meus irmãos, muita paz para vocês, muita luz, que a gente deixe sempre sobressair o lado luz, que a gente não deixe passar as oportunidades de praticar as pequenas ações. Então, que Jesus esteja conosco a cada dia, nos auxiliando nessa caminhada evolutiva. Muita luz e muita paz. Nas estradas do crescer e estamos a trilhar entre nascer e renascer, a cada dia um despertar, o poder de transformar, a vontade e o querer, sob a luz e um novo olhar, onde só via a dor, hoje percebe o amor a revolucionar. A semente do bem a germinar, evolução da vida, um impulso ao amar, que já para a raiz, trazendo a certeza de um caminho mais feliz. O poder de transformar, a vontade e o querer, sob a luz de um novo olhar, onde só via a dor, hoje percebe o amor a revolucionar. A semente do bem a germinar, evolução da vida, um impulso ao amar, que já para a raiz, trazendo a certeza de um caminho mais feliz. E quando estiver hesitante, é só se perguntar o que o mestre faria em seu lugar. Um poema, uma canção, ser amigo, dar a mão, entre o ser e o não ser, tenho tempo de aprender. A semente do bem a germinar, evolução da vida, um impulso ao amar, que já para a raiz, trazendo a certeza de um caminho mais feliz.
caminho mais feliz. Então, amados, após este momento doutrinário de reflexão, de fortalecimento no Evangelho do nosso Mestre Maior, querido irmão mais velho Jesus, com as bênçãos do nosso Pai, através dessa nossa casa de amor, canteiro de fraternidade, então só nos resta agradecer. Querido Mestre, Pai Deus, gratos estamos pela oportunidade renovada de nos reunirmos em Teu nome, através deste momento doutrinário, nas plataformas virtuais. Queremos agradecer desde já a proteção, amparo dos bons irmãos espirituais. Queremos agradecer também, Senhor, pelo trabalho evangelizador da nossa querida irmã Ieda Alves, que dedicou o seu tempo, o seu amor, o seu estudo para trazer o Teu Evangelho e que possa ter alcançado os nossos corações e mentes, auxiliando na transformação necessária. Queremos rogar, Senhor, por todos nós que passamos por dificuldades diversas, que então o Teu Evangelho e o Teu amor possa fortalecer a cada um, diante dos desafios naturais do caminho evolutivo. Queremos agradecer também, Senhor, por esta casa de amor, canteiro de fraternidade, que estende as bênçãos do céu através da obra evangelizadora na terra. Gratos por tudo isso, pelos bons irmãos espirituais que nos auxiliaram, por todos nós aqui presentes. Com a Tua permissão, querido Mestre, encerramos então a doutrinária desta segunda-feira. Então, amados, uma excelente semana, que Jesus nos abençoe.